Então vamos lá enfrentar o nosso tempo, qual é o futuro da aposentadoria especial. Primeiro a gente é obrigado a entender, né, como é que era a aposentadoria especial antes. Vamos fazer um quadrinho assim, como era antes. Antes do quê? Antes da data, antes da reforma, há 3 anos atrás. Então antes a aposentadoria era bastante simples, era bastante singela. Você tinha que ter os 25 anos de trabalho, você tinha que ter os 15 anos de trabalho. Eu vou fazer na ordem que é interessante aqui. Né? Então você tinha 25 anos, que é a maioria dos trabalhos. Todo mundo que falou agora aqui está na faixa dos 25 anos. O eletricitário, o frentista, o vigilante, o mecânico, deixa eu ver quem mais falou, o pintor, o pessoal que trabalha na produção, não sei das quantas ali, coisa e tal, 25 anos. Aí depois você vai ter a outra modalidade que é de 20 anos. Né? 20 anos nós já estamos falando daquele trabalhador que trabalha mais na exploração de minérios. Boca de mina, né? Aquele que fica em cima, é 20 anos. E aí você tem o chamado mineiro mesmo, que é 15 anos. Tá? Então, isso é o que era antes. Você completou, antes da reforma, antes da data aqui, ó, 13/11/2019, tá? Antes da data 13/11/2019 aqui, o que acontece? Era isso aqui que funcionava, 25 anos, 20 e 15 anos. A forma de cálculo aqui era a melhor forma de cálculo. Você pegava as 80 melhores contribuições, então vamos colocar aqui, a forma de cálculo aqui era a melhor. Pegava as 80 melhores contribuições, desde julho de 94, tá? Até a data que dava a entrada no benefício, e somava e dividia, descartava as 20% menores, jogava fora as 20% menores, e pegava só as 80 melhores dessa média. Isso era muito bom, porque fazia com que você fosse receber um valor muito próximo ou igual à sua melhor remuneração. Pronto, essa era a aposentadoria que dava para dizer é especial. Por que é especial? Porque ela cumpria duas funções. A função de proteger o trabalhador, o caráter protetivo, porque o mineiro com 15 anos, ele já vai, todas as esferas, todas as faixas, o mineiro com 15 anos, o mineiro com 20 e os demais trabalhadores com 25 anos, de forma, usando uma regra da medicina do trabalho, foi apurado que o tempo máximo de exposição aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, e aos riscos da periculosidade e as doenças ocupacionais, doenças do trabalho relacionadas com as atividades especiais, o máximo de exposição que o trabalhador, a trabalhadora poderia ficar expostas era essas datas. 25 anos, 20 e 15 anos. É tão certo isso que no tema 709, que foi julgado pelo Supremo, se era possível o trabalhador aposentado pela especial permanecer trabalhando em área especial, área de risco, área insalubre, se era possível, o Supremo disse que não. E o INSS argumentou que não. E no argumento ele está dizendo, porque se a pessoa continuar trabalhando mais que o tempo fixado, o que vai ocorrer? Ele vai adoecer e ele vai ter uma terceira idade doente, e isso não interessa para a sociedade, porque ele vai procurar os recursos, ele vai gastar os recursos da sociedade em questão de buscar recuperar a sua saúde. E não interessa que a pessoa esteja doente, né? Esteja com a sua dignidade comprometida na terceira idade. É preciso que as pessoas envelheçam com saúde. Envelhecer é uma fase natural da vida, só que envelhecer com saúde, né? Com saúde. E então, o que aconteceu? Isso é o caráter protetivo de você se afastar antes do tempo, né? Antes do tempo comparado com a aposentadoria comum, para proteger o trabalhador. Muito bem, e qual é o outro aspecto? É o caráter de compensação. Compensação. Ou seja, esse trabalhador que trabalhou trabalhou 15 anos, 20, 25 anos e se aposenta antes, ele não pode ser prejudicado na forma de cálculo.
Porque senão não adiantava você trabalhar antes e ganhar menos. Então ninguém queria parar para trabalhar. Ah, vou me aposentar antes, mas vou ganhar menos. Não, espera aí, vai haver uma compensação. E a compensação é a forma de cálculo para fazer com que você realmente ganhe muito próximo à sua melhor remuneração, muito próximo ou igual à sua melhor remuneração. Então você tem a compensação, vamos compensar esse trabalhador que trabalhou 15 anos na mina, porque mesmo que ele saia antes, ele vai trazer doenças ocupacionais, que é pela forma com que o trabalho é realizado. Né? Então, pela forma com que o trabalho é realizado, gera doenças ocupacionais, mas gera doenças ocupacionais num grau que você possa ser administrável, que você pode administrar esse malefício. Então, é nesse sentido. Ok? Assim era. Até vou fazer um quadro aqui para dizer assim, ó, era. Agora não é mais, né? Era. Até 13/11/2019 era desse jeito aí, tá? Então, se você está com algum processo na justiça, com as regras antes de 13/11/2019, no caso dos vigilantes, 25 anos, que estão agarrados no tema 1209, no caso dos eletricitários, que estão agarrados no tema 534, e outros que estão no tema 1090, e outros que estão com processo judicial, discutindo a questão da insalubridade, etc e tal, e mineiros aqui com 20, com 15 anos, então o que acontece? Se for antes de 13/11/2019, você vai sim garantir essas regras aqui da forma do cálculo e vai garantir esse tempo aqui. Agora é o seguinte, agora nós estamos na cruel, na desumana e terrível reforma da Previdência. E aí, como é que ficou essa parada aqui? Muito bem. O tempo de trabalho continua o mesmo. O que alterou? O tempo de trabalho continua o mesmo. Mas o que alterou, até eu vou colocar com outra cor aqui, o que alterou foi o quê? A idade. Foi colocado, sem estudo nenhum, simplesmente o cara bolaram uma fórmula de fazer com que ferrasse com os trabalhadores. Ou seja, eles criaram uma forma de cálculo que você vai ter que trabalhar mais e ganhar menos. Tá? E aí eles colocaram a idade mínima aqui na aposentadoria especial. Ou seja, eles acabaram com o caráter de proteção e acabaram com o caráter de compensação. Tá? Muito bem. Como é que acabou isso? Bem, o que era 25 anos aqui, vai ter que ter uma idade de 60 anos. Então, você tem que ter, a partir de 13/11/2019, 25 anos e 60 anos de idade. Você vai ter que ter 60 anos de idade. O mineiro com 15 vai ter que ter 55 anos e o mineiro com 20 vai ter que ter 58 anos. Então, olha o que eles fizeram. Tá? O mineiro com 15 vai ter que ter 55 anos, o mineiro com 20, 58, e o vigilante e os demais, que é a grande maioria, vai ter que ter 60 anos. Essa aqui é a regra fixa. Tá? Essa aqui é a regra fixa. Você veja que quem entrou no sistema depois de 13/11/2019 vai ter que ter 60 anos e 25, vai ter que ter 58 e 20 e vai ter que ter 55 e 15 anos. Então, tu imagina um mineiro, completou 15 anos, mas não tem 55 anos, não vai conseguir aposentadoria especial. O mineiro da boca da mina completou 20 anos, mas não tem 58, não adianta. Aqui a gente tem muitos vigilantes que já têm 25 anos, mas não tem 60 anos. Então não vai fechar o tempo. Pedroso, o que você está falando? Eu estou falando da regra de transição, que não é essa idade aqui. A idade da regra de transição é essa aqui. Eles criaram uma regra de transição, tá? Que é a regra de 25 anos, é a regra de 86 pontos. Então, quem está no meio do caminho tem que ter 86 pontos, tá? Quem está aqui na regra de 20 anos tem que ter 76, tá? E aqui na de mineiro com 55, mineiro com 15 anos e 55 de idade aqui, tem que ter 66. Então, os pontos, né? Então, 66 pontos, você vai somar a sua idade com o tempo de contribuição. A vantagem aqui, se é que tem alguma vantagem, é que para chegar nos pontos você pode somar todo o tempo de contribuição que você tenha. Desde que 25 anos seja especial, desde que 20 anos seja especial, desde que 15 anos seja especial. Então você pode somar todo o tempo para fechar a regra de transição. Muito bem, isso é o que foi mudado.
Gostou desse conteúdo? Então não fique com ele. É muito importante você compartilhar e levar conhecimento para as pessoas. Então o que eu peço? Para que você compartilhe, deixe um like, é muito importante você deixar o seu comentário, colocando o seu nome e a sua cidade. Você ficou com dúvidas ainda? Sem problema nenhum. Você vai usar o link abaixo aqui e vai entrar em contato comigo e com a minha equipe através do link do atendimento digital. Seja guerreiro como sempre e ágil como nunca em prol dos seus direitos. Te aguardo no próximo vídeo.